Olá, querido irmão, querida irmã. Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Vamos continuar nosso estudo no livro dos Juízes e hoje vamos falar sobre Gideão. E antes de começar, eu quero pedir a colaboração de você que está assistindo esse vídeo. Se inscreve no nosso canal, deixa o seu like, deixa o seu gostei, deixa o seu comentário, sua dúvida, sua pergunta e deixe sua opinião naquilo que a gente pode fazer para estar melhorando o conteúdo dos vídeos apresentados, porque todos eles têm um único objetivo: edificar a tua vida e alcançar as almas para o reino de Deus. Então hoje vamos falar sobre Gideão. A história de Gideão começa no livro dos Juízes a partir do capítulo de número 6. E hoje nós vamos falar sobre o poderoso guerreiro fraco. Esse é o título que demos à história de Gideão na Bíblia e você vai entender o motivo no decorrer desse estudo. Gideão, a história dele começa no capítulo 6, a partir do versículo 11 e vai até o capítulo 8, versículo 35 do livro dos Juízes. Ele defendia a região de Gileade contra os midianitas. Ele era filho de Joás, da tribo de Manassés. Seu nome hebraico, já falamos na primeira aula. Se você quiser entender um pouco sobre o significado do nome dele no original, deve estar aparecendo em algum lugar aí do vídeo o link para que você possa estar assistindo a primeira aula, a qual eu mencionei e falei sobre isso. Então Israel estava desfrutando de um período de 40 anos de paz. Só que, como um ciclo vicioso predominou naquela época, eles voltaram a pecar e foram escravos dos midianitas por 7 anos. Oprimiam os israelitas, invadiam suas terras, saqueavam os seus gados, as suas colheitas, eles roubavam e acabaram fazendo com que os israelitas tivessem de se esconder por conta desses ataques. Então, o que eles fizeram? Por medo dos ataques dos midianitas, eles fizeram covas nos montes, cavernas e fortificações, como a gente pode ver no versículo 1 e no versículo 2. Fala exatamente que os filhos de Israel, por causa dos midianitas, fizeram as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações. Quem eram os midianitas? Eram descendentes de Abraão com Quetura, sua mulher, a qual ele teve após a morte de Sara. Se encontra em Gênesis, capítulo 25, versos 1 e 2. Os midianitas foram aqueles que compraram José dos seus irmãos. Receberam e acolheram Moisés no deserto, quando veio fugido do Egito. Contrataram Balaão para amaldiçoar Israel. Então, na época dos juízes, eles invadiam Israel, saqueavam, colocavam fogo nas cidades, deixavam muitos israelitas com fome e muitos deles vinham a morrer por conta dessas investidas do inimigo. Eles tinham, mesmo que distantes, uma relação com Israel. Como você pode ver, eram descendentes de Abraão, ainda que não fosse com Sara, mas foi descendente de um dos patriarcas. Mas mesmo assim, eles eram vistos como inimigos dos israelitas. Mais uma vez, vivendo essa situação triste, Israel clama por livramento do Senhor. Talvez por perceber que já deu certo por 4 vezes, achando que dessa vez aconteceria da mesma maneira. Mecanicamente. Clamou, Deus libertou. Mas dessa vez, Deus primeiramente envia um profeta que repreende duramente o seu povo. Está lá em Juízes, capítulo 6, versos 8 a 10. Vou fazer uma breve leitura. Enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel,
Do Egito vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão. Tirei das mãos dos egípcios e de todos que vos oprimiam. Expeli diante de vós os seus inimigos e dei a vocês a sua terra. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas vocês não deram ouvidos à minha voz. Um detalhe interessante aqui nessa passagem é que eles não clamaram a Deus porque estavam arrependidos. Eles não clamaram a Deus porque queriam novamente ter a restauração do seu relacionamento com o seu Senhor. Eles clamaram a Deus porque a opressão estava forte demais. Eles já não tinham o que comer, eles não tinham liberdade para sair, para andar, nem para trabalhar para o seu próprio sustento, devido às invasões dos inimigos. Então, o que eles queriam é o livramento dessa situação e não a restauração do seu relacionamento com Deus por meio de um arrependimento verdadeiro. Certo dia, Gedeão estava malhando trigo no lagar, com medo da invasão dos midianitas, que saqueavam as suas colheitas, como eu já falei. Mesmo tendo acesso à eira, Gedeão malhava o trigo no lagar. E a gente precisa entender o porquê que ele estava fazendo isso nesse local. O motivo claro e evidente que nós conseguimos enxergar é que ele estava com medo dos inimigos. Porque lagar não é lugar de malhar trigo. O trigo se malha na eira. Então a gente vai entender que o lagar era um lugar parecido com um grande tanque escavado na rocha, onde se colocavam as uvas e com os pés elas eram amassadas para extrair o caldo que se transformava em vinho. Eles ficavam, esses lagares, em locais escondidos, escuros e de acesso restrito, ou seja, era muito difícil chegar nesses lugares. Geralmente os lagares eram compostos por 3 compartimentos, 3 partes. Todas elas eram devidamente embolsadas hidraulicamente, conforme os recursos da época, para que o vinho, o suco que era extraído das uvas, não se perdesse durante a fabricação. Então, no primeiro, no maior compartimento, as uvas eram pisadas. Pisadas literalmente. No segundo compartimento, havia a separação do suco dos restos de folhas e caroços das uvas. E no terceiro e menor compartimento, o suco ficava completamente livre das impurezas. O lagar era usado para se fazer o vinho, que simbolizava em Israel alegria, fartura, prosperidade, mas isso estava em falta naqueles dias. O lagar representava naquela época, naquele momento, especificamente no dia em que Gedeão estava malhando trigo nele, a nação triste, vazia, abatida, pobre, com medo. Esse era o significado para Israel, usando uma ilustração naqueles dias. Já a eira, que é o lugar apropriado para se malhar o trigo, ela vem do latim, que significa área, literalmente, ou seja, um pedaço de terra. Era um espaço plano, com chão duro, onde os cereais eram malhados e peneirados depois de colhidos, com o objetivo de separar a palha e outros detritos dos grãos dos cereais. Para malhar o trigo, seus feixes deveriam ser batidos com força para soltarem os grãos, e ao serem lançados para cima, o vento sopraria as impurezas do cereal, deixando somente aquela parte que seria utilizada
no consumo. O trigo ele era usado na fabricação do pão e um dos alimentos mais importantes para Israel. Numa época em que Israel sofria com os ataques dos midianitas que roubavam suas colheitas, Gideão tinha trigo para colher, para malhar e para comer. Ainda que precisasse fazer isso em um local inapropriado, não lhe faltava o pão diário. Louvado seja Deus. Percebo eu que mesmo sofrendo ataques do inimigo, mesmo muita gente em Israel passando até fome naqueles dias, Gideão tinha um sustento de sua família providenciado pelo Senhor da provisão, Jeová Jireh, e protegido. Aleluia. Sabe por quê? Porque é a promessa do Senhor. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Salmos 37, versículo 25. O pão, ele representa o alimento espiritual para o cristão. Comunhão com Deus. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. E aquele que de Jesus se alimenta, desse pão, desse conteúdo que consegue nutrir a nossa alma e nosso espírito, este viverá para sempre. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 51. Com isso eu consigo entender que, enquanto Gideão malha o trigo no lagar para fabricar o pão, Deus quer nos ensinar que nós somos os responsáveis por nos esforçar diante de toda a situação, principalmente as mais desfavoráveis, que era o caso de Gideão, para manter a nossa comunhão firme com Deus e mais, alimentar a nossa família e aqueles que estiverem ao nosso redor. Muitas vezes, você, seu marido, sua esposa, seus filhos, suas filhas, seus netos, suas netas, seus avós, seus avós, podem estar desanimados, sem vontade de ler a Bíblia, de meditar na palavra do Senhor, sem vontade de orar, de ir aos cultos. E é você, o Gideão, a quem Deus levantou para alimentar a tua casa, a tua família, os que estiverem ao seu redor, nesses dias de dificuldade. Talvez você que está me ouvindo nesse momento seja o único cristão dentro da sua casa. E cada um daqueles que convivem com você querem fazer o que acham certo aos seus próprios olhos, o que acha correto, assim como o povo na época dos juízes, assim como Gideão naquela época, assim como a família de Gideão estava vivendo da sua maneira, idólatra, seguindo os costumes da terra de Canaã. E Deus está te sustentando e te dizendo: eu sou contigo, vai nessa tua força e tu livrarás a tua família, a tua casa, aqueles que estiverem ao teu alcance das garras do inimigo, para a glória de Deus. Então perceba que, mesmo diante de um quadro de adversidade, Gideão não se prostra, ele não desanima, ele não desiste, ele está determinado, porque malhar trigo no lagar exige um esforço dobrado, triplicado, vou usar até uma palavra mais forte, sobrenatural. Porque retirar as minúsculas impurezas sem ajuda do vento, que é feito na eira no lugar aberto, e da claridade da luz do sol, deveria ser ou fazer com que o tempo de trabalho aumentasse
significativamente. Porque não era mole. O trigo era malhado no lugar aberto, à luz do sol, claridade. Agora ele está fazendo isso em lugar escuro, fechado e de difícil acesso e apertado. Mesmo assim ele não desiste. Ele está determinado em não deixar que sua família ficasse sem alimento. E assim nós temos que ser determinados em não permitir que o alimento falte à nossa casa e que a comunhão com Deus, por meio do Espírito Santo, ela também não se perca. Nós somos os responsáveis por isso. Gideão está lá então malhando trigo no lagar e o anjo do Senhor se apresenta a ele e o comissiona dizendo: o Senhor é contigo, varão valoroso. Gideão responde: se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E o que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos entregou na mão dos midianitas. Perceba que a primeira coisa que o anjo fala para Gideão é: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas devido às circunstâncias que ele estava vivendo, ele nem prestou atenção no elogio que o anjo fez, dizendo: ei, você é um homem valente, guerreiro, corajoso. Tu és varão valoroso, Gideão. Mas ele nem prestou atenção nisso. O que ele prestou atenção foi o anjo dizer que Deus era com ele. Mas como que Deus era com ele se eles estavam vivendo aquela situação desfavorável? Uma situação contrária, de opressão, de necessidade. Como que Deus era com ele? Muitas das vezes nós vamos nos perguntar, ou até mesmo você já se perguntou: onde está Deus nessa situação? Por que isso está acontecendo? E quando você olha para a vida de Gideão na época dos juízes, a gente vai entender o porquê que Israel estava passando por aquilo. Porque não deu ouvidos ao que Deus mandou eles fazerem. Simplesmente estavam pagando um preço pela sua desobediência. Então a pergunta que se deve fazer não é: onde está Deus? Mas sim: onde eu errei? É aí que está o X da questão. Porque o nosso erro nos leva a passar por situações difíceis e complicadas e dolorosas, porque Deus nos entrega, como entregou Israel na mão dos midianitas, as nossas vontades. E permite que a gente sofra para que a gente aprenda. Para que a gente venha a se arrepender. Porque o que o Senhor estava fazendo não era um mal para o seu povo, mas era através de uma situação adversa gerar neles uma vontade de voltar a ser íntegro e fiel ao Deus vivo de Israel. Aleluia! Então, Gideão está atribuindo a Deus um problema, a causa, daquilo que estavam vivendo, em razão de Deus ter desamparado a eles. Sendo que Deus, mesmo castigando, mesmo entregando na mão dos midianitas, não os abandonou em momento algum. Continuou cuidando deles. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai afirmar que Deus jamais desamparou os israelitas, porque mesmo entregando eles na mão dos inimigos, sem haver um arrependimento verdadeiro, que era o que Deus queria produzir no meio daquela nação, Deus ele levantava um libertador
para salvar o seu povo. Deus sabia que Israel voltaria a praticar idolatria. E mesmo assim, ele levantava um libertador para salvar o povo. Muitos falam que a graça é no Novo Testamento. Aqui e em muitas partes do Antigo Testamento, voltando antes de Juízes, eu já enxergo a graça de Deus agindo em favor do seu povo. Ele sempre foi um Deus gracioso. Porque graça é recebermos aquilo que não merecemos. Israel tinha que ser castigado sem pena. Mas a graça de Deus, porque Ele não pode mudar e não pode negar a si mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. A graça de Deus não muda. Ele é um Deus gracioso. Gideão, então, mesmo se considerando o menor da casa do seu pai, da família mais pobre da tribo de Manassés, foi ele a quem Deus escolheu para libertar Israel da opressão dos midianitas. Mesmo talvez aos nossos olhos, ele duvidando e pedindo a Deus sinais de que o chamado para ser libertador do seu povo era real e que Deus estava realmente com ele, o Senhor confirmou o chamado através dos sinais que ele pediu. Havia milhares de homens em Israel, mais corajosos que Gideão talvez, mais fortes, mais preparados. Mas eu gosto de falar isso. Deus age na nossa contramão. Aleluia. Mesmo sabendo que Gideão era fraco, tímido, inexperiente, foi ele quem Deus escolheu. E tem um detalhe que me chamou a atenção. Penso eu que Gideão foi escolhido porque toda a sua casa era idólatra. Seu pai tinha feito altar a Baal, tinha um bosque erguido no monte a Baal. A sua família tinha aderido aos costumes dos deuses daquela terra que o Senhor tinha dado a eles. Mas Gideão não se curvava aos ídolos. Prova disto você vai ver que quando Deus dá a ordem para ele, ele executa. Ele faz conforme Deus ordenou. A grande maioria dos israelitas se dobrava diante dos ídolos, dos deuses falsos dos amorreus daquela terra. Mas Gideão continuava, ainda que duvidoso, porque nós temos essa tendência. Ele ainda acreditava no Deus de Israel. Porque quem confia na promessa de Deus não se dobra a Baal, não se dobra perante imagens, não cede às propostas, não se ilude com as belezas desta terra, mas faz menção e adora exclusivamente ao Deus único e vivo de Israel. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então Gideão recebe da parte de Deus a confirmação de que o chamado era verdadeiro, era real. E ele aceita o chamado e faz o que Deus lhe mandou. Ele destrói o altar de Baal, que era do seu pai, e corta o bosque que estava no pé dele. Gideão, então, a partir desse momento, a Bíblia vai dizer no capítulo 6, versículo 34, que ele é revestido pelo Espírito do Senhor e faz convocação às tribos, reunindo um total de 32 mil homens
acampado junto à fonte de Arode, tendo o exército dos midianitas aproximadamente 8 quilômetros ao norte. Os midianitas e seus aliados, porque eles não estavam sozinhos. Eram os amalequitas e filhos do Oriente, somando um total de 135 mil homens. Temos então um exército de 32 mil israelitas e 135 mil soldados inimigos. Já conseguimos ver que a batalha não seria fácil. 32 contra 135 mil já seria difícil. Mas ao ver isso, ao olhar para essa numeração, Deus fala com Gideão que tem muita gente e que o exército precisa diminuir numericamente. O que na nossa concepção contraria toda a lógica humana. Pois numa guerra, em um exército, quanto mais soldados, melhor. Quanto mais soldados, mais chances de vitória haverá. Mas Deus fala, tem muita gente. Tem muita gente, Gideão. Tem que diminuir isso aí. A guerra já não seria fácil. Gideão deve pensar, Senhor, tem certeza? Tenho certeza. Tem que diminuir isso aí. Até aqui, 32 mil contra 135 mil, já temos aí num cálculo matemático, para cada soldado israelita, 4 inimigos. Pensa você. Talvez dê. Talvez dê. Para cada um matar 4, deve dar. Por isso eu volto a falar, Deus não trabalha conforme a lógica humana. Ele sempre age na nossa contramão. E a Bíblia vai nos explicar o motivo para a redução do número de soldados. Para que o povo de Israel não se gloriasse contra Deus após vencer a batalha, dizendo, nossa própria mão, nossa força, nosso braço conseguiu essa vitória. Então Deus manda o exército ter o seu número reduzido. Nós temos a tendência de querer resolver as coisas do nosso jeito, com a nossa força, com a nossa visão, com o nosso pensamento. E lá naquela época não seria diferente. Deus então manda que o número do exército seja reduzido, porque não vai ser na sua força, não vai ser no seu talento, não vai ser do seu jeito, vai ser com o poder sobrenatural de Deus. E assim foi. Então a gente vai ver que o maior erro do ser humano é achar que ele consegue ou pode conseguir qualquer coisa com a força do seu próprio braço. E até mesmo quando Deus age através de nós, se a gente encontrar uma brecha para nos gloriarmos, a gente vai fazer. Porque a gente tem essa tendência pecaminosa a se orgulhar, a se vangloriar. Deus sabia que se Israel fosse com esses 32 mil homens para a guerra, provavelmente ao voltar da guerra vitoriosos, eles declarariam, nós vencemos esta guerra. Onde Deus queria que, na verdade, o grito de vitória fosse outro, talvez este: o Senhor nos fez vencedores nesta guerra, pois era impossível nós conseguirmos sozinhos. Talvez essa fosse a frase que Deus queria ouvir no final da guerra.